possível trabalhar as emoções para ter um parto mais positivo? Meu nome é Luzia Maia, sou psicóloga obstétrica, criadora do Cuidando de Mamães e estou aqui para falar com você sobre a relação das suas emoções, dos seus pensamentos e comportamentos com o seu parto. Bom, é sabido dentro da psicologia, dentro da neurociência, né, dentro da psiquiatria também, que as nossas emoções, elas afetam os nossos comportamentos, os nossos pensamentos afetam os nossos comportamentos, nossas crenças, ou seja, aquilo que a gente tem certeza sobre a gente, sobre o mundo, sobre o outro, também afeta o nosso comportamento e vice-versa, né? Então, o nosso comportamento também afeta nossos pensamentos e nossos sentimentos. E todo esse conjunto de pensamento, sentimento e comportamento afeta o nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele é regido basicamente por aquilo que acontece no nosso cérebro. Então, o nosso cérebro o tempo todo manda informações de que você está segura ou de que você está em perigo, né? De que você está num ambiente que você pode relaxar e ficar tranquila, ou que você precisa ficar muito alerta que alguma coisa muito errada está acontecendo e por aí vai. Então, o nosso cérebro, ele é o maestro do nosso corpo, ele manda ali um monte de hormônios que vão ser liberados a partir daquilo que ele comunica, tá? E quando a gente fala de parto, a gente está falando de algo que acontece no corpo, né? Então, a gente está falando do parto vaginal. Então, as contrações que acontecem uterinas, porém, que são comandadas pelo grande maestro do nosso corpo, que é a nossa cabeça, tá? O nosso cérebro, aquilo que ele comunica. E à medida que durante a vida a gente escuta que parto é a dor da morte, é como se estivesse quebrando todos os ossos dessa mulher, né? Fulaninha teve filho e não aguentou a dor do parto e pediu uma cesárea. Fulaninha que teve filho, né, falou que foi a pior dor da vida dela, que parecia que ela ia morrer. Então, à medida que a gente vai escutando isso ao longo da vida, a gente vai, de alguma forma, gravando ali na nossa mente que isso é um grande perigo que a mulher corre. E ainda que no dia a dia a gente estude, leia outras coisas, muitas vezes o tanto que a gente ouviu a mãe, a tia dizer, pelo amor de Deus, vai para cesárea logo, esse negócio de parto é coisa de bicho, né? Nada a ver, seu filho corre risco, vai morrer, você vai sentir uma dor, você não vai aguentar essa dor. Olha só, você é muito magrinha, viu? Esse bebê não vai passar. Então, à medida que a gente escuta isso, vai reforçando a nossa crença de que a gente não é capaz, de que aquilo é muito arriscado, de que vai dar alguma coisa muito, muito errado se eu escolher por essa via de parto. E aí, o nosso cérebro, que não é bobo, tá? Vou te contar, o nosso cérebro não é bobo. Ele não gosta de correr perigo, ele odeia dor, né? Ele gosta do confortável, o cérebro gosta daquilo que para ele é o mais confortável, né, de todas as formas, tá? Então, nosso cérebro que não é bobo, quando você entrar em trabalho de parto, começar as primeiras contrações, ele vai ligar um alerta. Opa, lembra? Tum, né? Como uma luzinha aqui, ó, imagina, né? Lembra? Isso é muito louco. Você não pode fazer isso. Então ele vai dizer assim: para agora, que isso não é legal. Você está correndo risco. Isso é uma loucura para sua vida. E aí, por conta desses pensamentos, ele também vai liberar ali um monte de hormônios correspondente à luta ou fuga, né? Então ele vai liberar, por exemplo, muita adrenalina, aquele hormônio de que quando a gente, sei lá, tá na rua e acha que vai ser assaltado, a gente corre, é adrenalina, né? Ou então a gente paralisa, é adrenalina, tá? Então ele vai liberar ali uma cascata hormonal que deixa o parto mais arrastado, que aumenta a sensação da dor, toda a sua musculatura corporal vai ficar mais tensa ainda, então não basta a contração, vai ficar mais tensa ainda, então você vai sentir mais dores durante o corpo, né, dentro do seu corpo, na sua musculatura.
o seu pensamento, ele vai ficar muitas vezes dentro da sensação de perigo. Meu Deus, não vai dar certo, eu não estou aguentando, começou agora, eu já não aguento. E aí isso vai trazer, além de uma experiência ruim do parto, né, com muito medo, pode deixar o seu parto mais arrastado, mais dolorido, diminuir inclusive as contrações, porque à medida que eleva muito a adrenalina, a ocitocina também dá uma baixada e aí a gente precisa da ocitocina para o parto acontecer, né? Para ter as contrações efetivas, tá? Então, por que a gente está falando de tudo isso? Toda essa fisiologia, né? Por que a gente está falando de adrenalina, de ocitocina, se a gente começou a falar sobre emoções e pensamentos? Porque é durante a gestação, esse período de 40 semanas em média, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, que você deve se preparar para esse momento. Então, não é no final da gestação, não é quando tiver 35 semanas. Durante toda a gestação, você tem que aprender a mudar o seu pensamento, essa estrutura de pensamento de que você é fraca, de que nada dá certo, de que você não vai aguentar, de que parto é coisa de doido, não vai dar, isso é uma loucura, maior dor da vida, como se meus ossos quebrassem. Meu Deus, um dia eu quebrei o braço, foi uma dor horrível, imagina todos os ossos. É durante a gestação que você deve contrapor esses pensamentos e trabalhar efetivamente para a sua saúde mental, para acreditar mais em você, para acreditar mais no seu corpo, para acreditar mais no seu momento do parto e menos no que você ouviu falar durante toda a vida, aquele monte de tragédia sobre parto. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comece desde já, se você estiver grávida, a mudar a sua estrutura de pensamento, né? E se você não estiver pensando em engravidar futuramente, já é hora de começar a colocar em xeque esses pensamentos tão terríveis e maléficos, né, para a nossa saúde mental.